Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos começar, mais uma escola dominical. Vamos começar com oração. Senhor amado, estamos aqui na Tua presença para aprender mais de Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar um hino, o hino Transformação. É o hino 336.
Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo 130. Fala assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da aurora. Mais do que os guardas, pelo romper da aurora. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Irmãos, hoje a nossa escola dominical ela vai ser mais rápida, né? Porque a gente vai ter assembleia logo após a escola dominical. Tem o vídeo dos aniversariantes? Amém. Que o Senhor abençoe cada um, né, que aniversariou durante todo o mês e que fez aniversário agora durante a semana. Vamos estar orando, né, pela vida de cada um deles. Hoje não tem nenhum que está com a gente, tem? Que fez aniversário essa semana? Não, né? Senhor amado, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que fez aniversário durante todo o mês, Senhor. Te louvamos pela vida de cada um deles, que o Senhor esteja abençoando, guardando, Senhor. Aqueles que fizeram aniversário agora durante a semana também, Pai, te louvamos pela vida deles. Abençoa cada passo, Senhor, dessas pessoas. Que o Senhor, ó Pai, enche o coração delas do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos dividir, né, nas salas. Acho que só as crianças hoje vai estar indo para as salinhas e o restante vai estar aqui com a gente. Os adolescentes também? Tá, os adolescentes também vão estar se dividindo em sala.
Bom dia, meus irmãos. Saudamos os queridos na graça de Deus. Amém? Todos aqueles que nos acompanham também nesta manhã na Escola Dominical, pela rede social. Que Deus possa estar nos abençoando nesta manhã. Nós teremos aqui uma breve reflexão. Eu vou só comentar sobre o nosso segundo semestre com a nova revista para os adultos. E nós vamos fazer uma breve reflexão e depois teremos a apresentação do relatório financeiro da nossa igreja, que é de praxe a ser realizado. O pastor vai estar comentando aqui e o presbítero Charlie também vai estar passando. E nós vamos, então, ter esse momento, essa assembleia para esse motivo. Irmãos, nós terminamos a revista e que nós trabalhamos durante uns meses, e agora nós vamos trabalhar essa nova revista que fala sobre o tema, só mudar aqui, deixa eu ver se mudou, isso, o desafio de ser igreja. Então, nós vamos trabalhar, coloquei uma imagem dela para os irmãos, olha só que aí, por aí ficou tão legal a imagem, mas a revista, ela fala muito sobre esse tempo que nós passamos. Dei uma olhada em todas as lições, assim que chegou os exemplares para nós, já está aqui comigo. Ao final, os irmãos que estão presentes poderão pegar. O valor ficou por R$3, muito barato, muito simbólico, e esse dinheiro vai ser revertido para o próprio caixa da igreja, para fins da gente estar, então, abençoando a nossa igreja. Então, por isso que a gente cobra esse valor aí de custo. É um valor de custo, porque é o valor da revista mais o frete. É muito simbólico mesmo, pelo conteúdo que ele nos traz, o material, que é muito abençoador. Então, nós temos aí o desafio de ser igreja, as temáticas, os temas propostos nessa lição, pelo que eu observei, é muito interessante. São muitos temas que vão falar sobre a nossa conjuntura, sobre o nosso momento atual de ser igreja, sobre a teologia realmente que deve ser aplicada em nossas vidas, e não as teologias do politicamente correto, interessante, aquilo que eu acho que deva ser, e a igreja deve ser de uma mente aberta, que contraria a palavra de Deus. Então é muito interessante, sobre o esfriamento espiritual, muitas coisas boas, pelo que eu observei nessas lições que nós teremos aí, a teologia que Deus aprova, o plano acima de todos os planos, o encontro aterrador, como saber a vontade de Deus, muito interessante, e outras lições que nós teremos aqui. A lição 12, muito interessante, para se ter uma igreja saudável, e assim nós vamos trabalhar e ver, né, o que nos traz essas lições como igreja, o que fala para nós e como nós devemos ser como igreja. Amém? Nós possamos orar por esse período, esse semestre que se inicia praticamente já em mês agora de junho. Nós iniciamos aí com novas lições, possamos crescer espiritualmente. Nós vamos aproveitar, eu aproveitei apenas o texto base da primeira lição, mas eu nem estudei a lição, só para a gente fazer uma reflexão. Os irmãos que estão nos acompanhando, estão aqui presentes nas redes sociais, podem abrir as palavras, as Bíblias de vocês, em Atos capítulo 17, versos 1 até o 15. A gente vai fazer uma breve leitura e comentar 2 pontos. Atos está ali, colocado ali nos slides, Atos capítulo 17, verso 1 a 15. Nós temos o apóstolo Paulo e Silas em Tessalônica, que vai ser a leitura do verso 1 até o 9. E depois nós leremos do verso até o 15.
que vai falar sobre Paulo e Silas em Bereia. Vou estar lendo então. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. A partir do verso 10, então nós temos já Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas e nos esclareça conforme o dom dos céus, do teu Espírito, a palavra do Senhor. Nesse breve momento de reflexão, que possamos ser acobertados pela tua graça, ó Deus, e ser inspirados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, olha só que interessante. Nós temos aqui, nós vamos falar esses textos, vamos falando sobre as viagens de Paulo, missionária. E algo que me chamou a atenção nesse texto é que para evangelizar, para a gente caminhar em busca de almas, em busca de levar a palavra aos perdidos, a igreja como um todo ela tem que pisar em território desconhecido. É como se fosse desbravar, né? Como se nós tivéssemos aí a nossa história aqui, que nós temos os desbravadores quando encontraram terra aqui no Brasil, os bandeirantes. Nós temos que pisar em solo desconhecido. Então Paulo nessa viagem ele teve 2 experiências. Ele chega em Tessalônica, muitos creram, mas os judeus, eles rejeitaram a palavra de Deus, inclusive queriam aprisioná-lo, pegá-lo, porque eles entendiam que Paulo estava anunciando um rei, e esse rei, né, que era Jesus Cristo, conforme a palavra, não poderia existir, porque nós tínhamos o César, que era aquele que já reinava sobre aquela terra, aquele local. Então nós temos que
evangelizar e levar a palavra e ser igreja é pisar em solo desconhecido. E realmente para isso nós temos que nos preparar como igreja, porque nós temos que pensar não apenas em nós temos que pensar na proposta, naquilo que Deus deixou como ordenança para nós, levar a todo perdido a palavra do Senhor. E é um grande desafio, e nós vamos com certeza entender essa dinâmica e essa forma de ser igreja melhor durante as nossas aulas, nessas lições, pelo que eu observei. E nós temos que então a teologia de Deus, nesse sentido, era obedecer a palavra de Deus, manter essa obediência. Porque tão logo Paulo então foi cogitado a sua saída dali por insatisfação de muitos, ele já logo não perdeu tempo, ele foi para a Bereia, para continuar o que é a obra de Deus, que é evangelizar. Então eles enfrentaram momentos difíceis, e nós como igreja enfrentamos nessa questão de ser igreja ao ponto de espalhar o evangelho, as boas novas do Senhor. E nós somos desafiados por muitos que não querem, e esse mundo não pretendem que a igreja avance, que a palavra do Senhor alcance corações, transforme vidas. E nós temos com certeza também a ação do inimigo. O inimigo que vem, aproveita dessas pessoas cujo coração são endurecidos para que se tornem contra as obras do Senhor. E um segundo ponto, que quando nós observamos aqui, a partir do verso 10, que ele está em Bereia, ali chegados, fala que eles, os bereanos ali, receberam a palavra com muita avidez, ou seja, com muita intensidade, com muita alegria. Uma terra que estava sedenta, e receberam aquela palavra. Mas é o que eles brincam, né? Ficou até um jargão, né? Você é um crente bereano, porque eles tinham um fator interessante. Eles confirmavam tudo na palavra de Deus. Será que isso é verdade? Vamos conferir nas Escrituras. Vamos ver que o que esses homens falam procedem verdadeiramente e são algo que vem de Deus. Então eles receberam a palavra com muita alegria e intensidade, mas eles correspondiam sempre de forma rigorosa, observando as Escrituras e constatando que aquilo que eles falavam a respeito de Jesus Cristo eram verdades santas. Então nós temos que também ter esse cuidado como igreja, receber com alegria a palavra do Senhor, com muita alegria, e a nossa, graças a Deus, pelo menos nesse sentido, a nossa instituição presbiteriana, ela é muito preocupada em mostrar na palavra contextos e verdades que não se tornam heresias, que realmente muitas aí por aí, muitas religiões e seitas aproveitam para distorcerem a palavra, né? Ou apenas para falarem dos seus ideais, e os irmãos ali daquela igreja, daquela comunidade, daquela cidade, viram que era importante também constatar as palavras por meio de confirmações rigorosas. Nós devemos fazer isso, estudar a palavra. Então, por isso, a importância do estudo da palavra, em todos os sentidos. Seja nos nossos estudos bíblicos, seja na escola dominical, nós devemos estudar, aprender a manusear esse livro santo, para que quando algo talvez nos tragam dúvida, nós temos uma certeza, peraí, isso não procede de Deus, porque segundo a palavra do Senhor, isso está errado. Isso não é a verdade que nós aprendemos e conhecemos conforme a Bíblia. E nós somos confrontados, seja principalmente nós que vivemos e trabalhamos fora, né? Muitas pessoas, elas têm várias formas de nos confrontar, às vezes sutilmente. Por exemplo, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, eu acho que a maioria. Você é evangélico? Sim. Toda religião leva a Deus. Aí você tem que ter sabedoria e falar assim, não, nem a religião, principalmente a religião nenhuma leva a Deus, primeiramente. E muito menos todas as religiões. Então é a forma de confronto.
de falar que Deus está em todas as religiões, que não é uma verdade conforme a palavra de Deus. E isso nós temos que ter coragem de saber falar quando confrontados, quando desafiados por aqueles como Paulo e Silas tiveram essa experiência. Mas, por outro lado, a gente fica feliz, que a palavra nos diz que eles aqui de Bereia, e muitos nobres, né, ricos ali, pessoas, receberam a palavra com muita intensidade, porque eram corações que estavam sedentos por Jesus. Amém? Somente essa reflexão nesta manhã, sem delongas, né? E nós teremos outros momentos aqui na escola dominical agora, e os irmãos, nós possamos refletir sobre a importância da palavra, a importância do evangelho, a importância dos desafios de levar a palavra, a importância de estarmos atentos à leitura, ao estudo da palavra, para que possamos fazer da melhor forma possível a obra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã mais uma vez. Obrigado pela palavra do Senhor, a reflexão rápida, simples, mas que possa ser objetivas em nossos corações, trazendo as confirmações santas do Senhor, que nós possamos crescer, ó Deus, a cada dia na sabedoria que vem dos céus, não dos nossos saberes, mas sim da Tua palavra santa, que é o que nos edifica. Deus, que possamos aprender a cada dia a estudar a Tua palavra, possamos ter prazer na leitura da Tua palavra, que possamos recorrer à Tua palavra em todos os momentos, porque a própria Bíblia, ela nos diz que os Teus mandamentos são mais doces do que o mel, são algo que são palavras de bênção sobre todos nós. Então, obrigado a Deus. Esteja conosco durante essa manhã, nesse momento agora que teremos, nessa nova parte da escola dominical, que o Senhor possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor.